Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos iniciando, a segunda aula do nosso curso de técnica de segurança do trabalho desta disciplina Prevenção e Controle de Sinistros, Hoje nós vamos ver os agentes extintores. Nós sabemos que na NR 23, a norma regulamentadora 23, que é a NR que regula sobre a prevenção e controle de sinistros, os agentes extintores são um item essencial, são um item muito importante para a prevenção e combate aos princípios de incêndio, viu? A gente vai ver vai ver na aula 3 a questão dos hidrantes, a questão da toda a rede de hidrantes, que é a que combate o incêndio propriamente dito, mas os agentes extintores, eles são usados para combater os princípios de incêndio. Então, hoje, na aula de número 2, nós vamos ver somente os agentes extintores. A escolha de um ou outro agente extintor a ser utilizado em determinada situação de combate ao fogo decorre de uma análise criteriosa de fatores importantes. Os agentes extintores utilizados nos extintores portáteis de incêndio são substâncias capazes de eliminar um princípio de incêndio, atuando sobre o fogo, resfriando, abafando ou ambos simultaneamente. As substâncias mais comuns são água, espuma, pó químico e dióxido de carbono. Esses agentes extintores são expelidos do extintor de incêndio por um agente propelente, que normalmente pode ser ar comprimido, CO2 ou o nitrogênio. Então, esses agentes extintores são muito importantes porque eles evitam um incêndio de grandes proporções, porque ele combate o incêndio no seu princípio. Nós vimos na aula passada, as classes de incêndio, como combater os incêndios, e nós vamos aprender hoje fazendo isto com os extintores, porque quando você elimina um princípio de incêndio, você vai evitar um incêndio de grandes proporções, que pode trazer acidentes fatais, como também prejuízos patrimoniais à instituição. O agente extintor deve atingir o fogo sem que o operador precise se aproximar demasiadamente das labaredas. Então, o extintor ele vai combater o incêndio no seu princípio. E como ele tem o mangote, e tem mangote bem longo, não é necessário o colaborador se expor às chamas, ficar bem próximo das chamas. Penetrar na base do fogo sendo mais eficaz, ou seja, a maneira mais eficaz de se combater um princípio de incêndio usando os agentes extintores não é você colocar por cima do fogo, mas colocar na base, colocar no início das chamas, que é a forma mais eficiente de combater. Fazer uma nuvem protetora para resguardar a pessoa que está manuseando o extintor, Ou seja, você esguincha ali o extintor, faz aquela nuvem com o esguincho do material, que está dentro do extintor, para proteger a pessoa que está manuseando o agente. A água é o agente extintor mais indicado para o fogo classe A, Então nós vamos ver aqui, vamos ver aqui os agentes extintores ideais para cada tipo de classe de incêndio. Nós vimos na aula passada, a classe de incêndio, o incêndio classe A, são aqueles incêndios de materiais sólidos, que eles queimam na superfície, queimam em profundidade e deixam resíduos, Em determinadas situações poderá ser utilizado também em fogo classe B. Então a água é o agente extintor ideal para ser usado nos incêndios classe A. Por quê? Porque são queimas de materiais sólidos, onde a água é muito eficaz para combater esse princípio de incêndio. Pessoal, é bem importante frisar que a água que nós estamos falando aqui não é a água da rede de hidrantes, viu? Que a água
que estão dentro dos extintores. Existem alguns tipos de extintores que dentro deles existe um tipo de agente, né? Água adicionado de produtos, retardante à chama, que combate o incêndio, para combater os incêndios classe A. Ele pode combater o incêndio classe B também em algumas situações, né? Mas muito difícil. Incêndio classe B você vai ter que usar outros tipos de extintor. A água é um agente extintor universal, sendo de mais fácil obtenção, mais baixo custo e o de maior rendimento operacional, né? A água em jato pleno na forma de chuva atua sobre o material em combustão pela ação do resfriamento, indicada por uma situação de que deseja combater fogo em materiais sólidos, ou seja, a classe A. Ou seja, a água é o agente extintor ideal para combater os incêndios classe A, ou seja, incêndios em materiais sólidos, né? Plástico, madeira, borracha e assim por diante. Nos incêndios classe B, é claro que nós estamos tratando de agentes extintores, princípios de incêndio, você vai combater ele esguinchando a água como sereno, né? Ou seja, pelo resfriamento. Nós aprendemos que como é que se combate o incêndio pelo resfriamento? É quando você tira do incêndio o calor, né? Você tirou dos agentes que produzem o fogo. Quando a água for utilizada na forma de neblina, que eu falei, né? Além de resfriar, ela age por abafamento, né? Ela acaba também, de certa forma, retirando o oxigênio daquele fogo. Dessa forma, pode também ser utilizada em fogo classe B, desde que o combustível esteja restrito a um recipiente e não tenha como extravasar do mesmo, né? Foi o que eu falei lá no primeiro slide aqui, que em algumas situações, né, para combater incêndio de grandes proporções em combustíveis, aí vai ter que ser a rede de hidrantes, né? É o corpo de bombeiros. Aqui ele combate o incêndio classe B quando está dentro de um recipiente, que não tem como o incêndio tomar grandes proporções. A água e o combustível líquido não se misturam. Se o combustível em chamas estiver derramado no chão, a água irá lavar o chão e levar esse combustível ainda em chamas para outros lugares, criando situações que poderão ser mais perigosas, né? Então, o combustível fora do recipiente, o agente extintor água não é indicado. É expressamente proibido utilizar água ou espuma em fogo classe C, né? Ou seja, em equipamentos elétricos energizados, pois da forma em que a água se encontra dentro do extintor de incêndio, ela é condutora de eletricidade. A água também não deve ser empregada em produtos que, pelo contato entre eles, produzem uma reação química capaz de gerar gases inflamáveis e calor, por exemplo, carbureto, sódio metálico, pó de alumínio, pó de magnésio, entre outros, né? Ou seja, é estritamente proibido usar esse agente extintor água nos incêndios classe C. O que são os incêndios classe C? São os equipamentos energizados. Por quê? Porque a água é um excelente condutor de energia, né? E ela vai gerar choques elétricos, né? Descargas elétricas para quem estiver nas suas proximidades. E nem também no incêndio classe D, né? Ela também não é também indicada. Ela é indicada para o incêndio classe A, que são os materiais sólidos, e para os incêndios classe B, quando os combustíveis estiverem dentro do recipiente. Deixa eu ver aqui o extintor. Esse aqui é o extintor água. Aí no próprio extintor ele já vem dizendo, ó, incêndio classe A, B e C. Ó. Incêndio classe A aqui ele está indicando o seu uso com materiais sólidos. Incêndio classe B, proibido. Só com exceção se o combustível estiver dentro do recipiente. E o incêndio classe C, que é os incêndios de materiais elétricos energizados, proibido. Agora vamos para o agente extintor espuma, né? A espuma é um agente extintor que pode ser utilizado tanto em fogo classe A
como em fogo da classe B, devido às suas propriedades de abafamento e resfriamento. A espuma é formada pela reação química entre dois produtos que, quando se misturam, geram uma espuma química, o sulfato de alumínio e o bicarbonato de sódio, né? A espuma, o agente ditou espuma já é diferente da água, né? A água só no incêndio classe A e no incêndio classe B quando o combustível está dentro do recipiente. A espuma já pode ser usada tanto no incêndio classe A como no classe B, tanto em materiais sólidos como em líquidos inflamáveis, né? É tanto que quando o corpo de bombeiros está combatendo os grandes incêndios, claro que aqui a gente está falando de princípio de incêndio, mas serve também para os grandes incêndios, né? Eles usam também muita espuma, né? Quando a água não está resolvendo, eles usam a espuma que é para atuar abafando, né? Ou seja, tirando o oxigênio, como resfriando, retirando o calor para que o fogo possa se extinguir. Como já mencionamos anteriormente, é proibido usar espuma em fogo classe C, ou seja, em equipamentos elétricos energizados, pois tem grande quantidade de água na sua composição e, portanto, ela é condutora de eletricidade. A espuma também não é indicada para combater fogo em combustíveis gasosos, tais como GLP, metano, butano, propano, entre outros. Embora que ele seja usado na classe A e B, né, e que combustíveis gasosos, GLP e butano, sejam da classe B também, mas eles estão aqui como exceção, né? Não deve ser usado o agente espuma nesses produtos, mesmo que eles sejam na classe B. Extintores de espuma, está vendo aqui o esguincho, né, para esguinchar, que o termômetro de pressão do extintor, eles têm uma pressão, porque se esse medidorzinho de pressão aqui, né, ele não tiver com pressão, então o extintor está inválido. Ele não vai ter pressão suficiente para jogar o material de dentro para fora, né? Esse manômetrozinho aqui tem que estar pressurizado. Que a mangueira, ó, o esguinchozinho, né, para agir contra os princípios de incêndio.